Olá, alunos! Vamos então iniciar as aulas de matemática do terceiro ano, as aulas online. Sempre vou preparar para vocês videoaulas, porque eu penso que vocês podem repetir novamente a minha fala até que você entenda um conceito que você não tenha construído. Bom, nós vamos trabalhar com esse material que a Seduc disponibilizou da plataforma conectada. Então nós vamos ver lá na primeira semana, material sobre a Covid-19 fazendo relação com a matemática, com a estatística. Vocês verão alguns tipos de gráficos e quadros e vamos interpretar o material que apresenta falando sobre a Covid. É interessante que você vai conseguir fazer a relação da matemática com a situação atual que nós estamos enfrentando, correto? Então agora nós vamos fazer a leitura do material e depois nós vamos então fazer as atividades. Vamos procurar mostrar para vocês de uma maneira bem clara a leitura estatística e a matemática sendo usada para explicar esse fenômeno tão arrasador nesse período da história humana. Vamos lá? Material do terceiro ano do ensino médio. Primeira semana. Matemática. 1. A matemática do coronavírus. O coronavírus que provoca a Covid-19 pode ser transmitido de uma pessoa para outra. A transmissão pode ocorrer através de gotículas de saliva ou muco expelidas pela boca ou narinas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. Essas gotículas pousam em objetos e superfícies ao redor da pessoa. Outras pessoas pegam a Covid-19 tocando nesses objetos ou superfícies e depois tocando nos olhos, nariz ou boca. A transmissão também pode ocorrer através de partículas virais transferidas ao apertar as mãos ou compartilhar um objeto, como, por exemplo, beber no mesmo copo que um portador do vírus tem utilizado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, deve-se manter uma distância de pelo menos 1 metro da pessoa com sintomas evidentes. Algumas medidas, tais como as quarentenas e restrições de viagens, atualmente em vigor em muitos países, também se destinam a ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. As autoridades de saúde pública estão recomendando outras abordagens para pessoas expostas ao vírus, incluindo isolamento em casa e monitoramento de sintomas por um período de tempo, geralmente 14 dias, dependendo do nível de risco de exposição. São diversos fatores diferenciais importantes de uma pandemia, como a que estamos atravessando. Do achatamento da curva, gráfico 1, as medidas de idade e outros fatores, cada elemento pode ser medido por gráficos e principalmente a comparação com o que outros países já enfrentaram com a pandemia. Também tentarmos prever o futuro para podermos também nos prevenir. Então nós temos o gráfico que tem o título Como retardar o pico da epidemia. Aí eu tenho o eixo vertical, que é o número de casos, tenho o eixo horizontal, que é o tempo desde o primeiro caso, e eu tenho as curvas. Eu tenho a primeira curva que é bem alta, que é sem medidas de controle. Eu tenho a outra que com medidas de controle reduzem contagem. Então vocês veem que uma é mais alta e outra é mais baixa. A que não tem medidas de controle é mais alta e as que têm medidas de controle é mais baixa. E observem a reta pontilhada que indica a capacidade do sistema de saúde de atender essas pessoas. A necessidade de achatar a curva indicava o impacto que o acúmulo de casos de doença em um curto espaço de tempo pode provocar sobre o sistema de saúde brasileiro. Alunos, vamos procurar entender a estatística aqui. No gráfico 1, que é o gráfico que mostra como retardar o pico de epidemia, nós temos nele um gráfico de medidas de forma. Então, quando ele está bem assim, ó, bem rente, bem ascendente, tá? Ele sobe e depois ele desce. Essa curva é chamada assimétrica. Então, na curva assimétrica, nós temos as três medidas de tendência central. A média, a mediana e a moda. Então, aqui se mostram todas as três medidas de tendência central. Para nós agora não é interessante a gente ler isso agora no gráfico, é só para vocês entenderem. Então, por exemplo, no gráfico 1 nós temos um gráfico que tem essa simetria bem alta e depois nós temos uma fase que é chamada de curtose.
A fase mais alta é leptocúrtica, que significa o seguinte, é uma curva mais alta do que a normal. Apresenta o topo relativamente alto, significando que os valores se acham mais agrupados em torno da moda. Bom, o pico é a moda, é a frequência que mais se repete, certo? Depois nós temos a mesocústica, que é essa mediana aqui. É considerada uma curva padrão, porque ela não é tão alta e não tão baixa. Só que para nós aqui, na questão da Covid, quanto mais baixo, quanto mais ela chegar em praticúrtica, para nós é melhor. Então, nesse do gráfico 1, eles estão mostrando uma curva leptocúrtica e depois uma curva praticúrtica. O que é praticúrtica? É uma curva mais baixa do que a normal. Apresenta o topo achatado, significando que várias classes apresentam frequências quase iguais. Então está quase tudo normal. A média, a moda e a mediana, que se apresentam nessa curva, elas estão quase com o mesmo índice. Por isso que se pretende, com o isolamento social, que nós consigamos fazer com que não morra tanta gente, certo? Vocês veem lá no gráfico 1 que eles colocam uma reta mostrando que a capacidade que os hospitais têm de fazer o tratamento das pessoas, né? A saúde pública ela não tem estrutura para poder atender a demanda de pessoas doentes. Então a capacidade do sistema de saúde entra em colapso, certo? Então é interessante você entender que isso tudo é matemática, é estatística, um ramo da matemática aplicada, que a gente estuda então para explicar esse fenômeno que está acontecendo da pandemia do coronavírus. Pessoal, então vejam bem. O gráfico, então, é um gráfico estatístico de médias de forma assimétrica e curtose. Ó, analisem aqui. Bem aqui, ó, é o pico. Se não houvesse o afastamento social, tá? As pessoas ficarem em casa, a tendência seria essa, ó, aumentar, chegar no pico, aí morre um monte de gente até lá e começa então a decair, morrendo gente ainda, até ela estabilizar novamente. Então aí seria a assimetria, tá? Seria então, aqui eu tenho média, moda e mediana. A moda é o pico maior, onde acontece maior frequência, certo? A mediana e a média estão também nesse intervalo aqui, dessa curva. Agora, a curtose é o momento onde eu tenho esse pico aqui, leptocúrtica, e depois eu tenho outro mediano, e até a gente chegar nesse daqui, que seria a praticúrtica. Tá vendo? Aqui nós temos essa linha aqui, que é a capacidade do sistema de saúde de atender as pessoas. Tá vendo que em cima ainda tem gente que vai morrer sem atendimento, porque não tem hospitais, macas, tratamento de UTI, médicos, enfermeiros para atender. Até a demanda de médicos e enfermeiros estão morrendo, tá certo? Então, a estatística explica o fenômeno. A matemática é importante para tudo isso, tá certo? Então agora nós temos outro gráfico, que é o gráfico 2, que representa a curva de crescimento do coronavírus no Brasil e no mundo, sem a China. Então o gráfico considera o número de casos oficiais dia a dia, desde que cada país ultrapassou o ponto de 50 testes positivos para o novo coronavírus. A comparação fica mais clara sem a China, que viveu o pico muito cedo. Então eu tenho aí, ó, Itália, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido, Irã, Estados Unidos da América e Brasil. Então eu tenho o eixo vertical, que é o número de casos, e tem horizontal, onde mostra dia a dia, e essa fonte ela é secundária, que ela vem da Organização Mundial de Saúde, OMS. Aqui nós já temos um gráfico de linhas, onde as variáveis são quantitativas. Ó, eu tenho ali os dias, que são números, e tenho também a coluna de números de casos. As cores, elas representam os países, cada cor é um país. Continuando a leitura. Com base nos dados nacionais e internacionais, os jornais anunciaram que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Tal fato indica que a situação tem se agravado diariamente, provocando a proliferação do vírus.
gerando uma pandemia agressiva. Para entender melhor a gravidade dessa situação, observe o gráfico comparativo apresentado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, que mostra a evolução de casos confirmados por extensões continentais, regiões no período de 12 de janeiro a 5 de março. Então nós temos aí o gráfico 3, comparação de casos. Nós temos então Europa com 720.219 casos, Américas com 417.416 casos, Pacífico Ocidental com 114.667 casos, Mediterrâneo com 81.997 casos, Sudoeste com 10.707 casos e a África com 7.647 casos. Percebemos que de janeiro de 2020 a início de março, o problema de casos confirmados estavam restritos ao Pacífico Ocidental. A partir de março, a proliferação de vírus atingiu outros continentes, sendo que os mais atingidos são a Europa e a América. A fim de evitar o estrangulamento do sistema de saúde, ocasionado pelo alto número de pessoas infectadas no mundo pelo coronavírus, a OMS tem orientado para que os governantes adotem medidas de isolamento social, impedindo assim que a quantidade de pessoas em estado grave seja maior do que a capacidade de atendimento em unidades de tratamento intensivo UTI. Entretanto, devido ao fato de tais medidas não terem sido levadas a sério por diversos países, ou mesmo por terem sido adotadas de maneira tardia, houve um rápido crescimento de número de pessoas acometidas pela Covid-19, gráfico 2. O gráfico 5 faz a relação do número de mortes e recuperados em relação ao número de contaminados, considerando o período de 23 de janeiro de 2020 a 7 de abril de 2020. Bom, então nós temos o gráfico 4, que é gráfico e estatísticas, que mostra o coronavírus, total de casos confirmados, 1.464.852, total de recuperados, 315.105 e total de mortes, 85.397. No Brasil, o processo de isolamento social se deu logo após o registro dos primeiros casos de Covid-19, em meados de março, e segundo o Ministério da Saúde, tal medida tem contribuído para o achatamento da curva de contágio do coronavírus. Gráfico 5. Curva de contágio do coronavírus. Total de confirmados, 14.049. Total de recuperados, 127. Total de mortes, 688. Aí nós temos o gráfico 6. Mato Grosso, em 8 de abril de 2020. Confirmados 90, recuperados 10, mortes 1. Confirmados em azul, recuperados em marronzinho e mortes em verde. E aqui nós temos gráficos de colunas, tá? Então aqui nós temos, também dados numéricos, tá vendo? Mas aqui nós temos dados qualitativos. Por que qualitativos? Cada cor representa também uma situação de confirmados, recuperados e mortes. E aqui nós temos os números. Bom, em cima do azul nós temos 90, aqui nós temos 10 casos e aqui nós temos um caso. Então esse gráfico são gráficos de colunas, certo? Também. Então, pessoal, para ficar mais claro, nós vamos também mostrar para vocês agora algumas atividades que caíram no Enem de estatística, para que vocês possam entender, tá certo? Melhor o conteúdo, porque esse conteúdo cai no Enem. Você tem que ter uma boa interpretação de gráfico, tabelas e quadros. A gente viu um pouquinho de quadro nesse material, gráficos importantes, mas existem outros, então a gente vai tentar agora colocar aquele material para que vocês aproveitem bastante também, tá certo? Então vamos lá. Análise de tabela caiu no Enem no ano de 2009. Os planos de controle e erradicação de doenças em animais envolvem ações de profilaxia e dependem em grande medida da correta utilização e interpretação de testes diagnósticos. O quadro abaixo mostra um exemplo hipotético de aplicação de um teste diagnóstico. Então nós temos essa tabela aí
onde tem o tema condição real dos animais, e temos as colunas de resultado do teste, positivo, negativo e total. Aí nós temos a coluna de infectados, 45, 5 e 50, e não infectado, 38, 912 e 950 é o total. O total, então, de positivos são 83 e negativos 917, e o total geral foram 1.000. Considerando que no teste diagnóstico a sensibilidade e a probabilidade de um animal infectado ser classificado como positivo e a especificidade é a probabilidade de um animal não ser infectado e ter resultado negativo, a interpretação do quadro permite inferir que: letra A especificidade aponta o número de 5 falsos positivos. Letra B, o teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos. C, o teste classificaria 96 como positivos em cada 100 indivíduos não infectados. D, ações de profilaxia são medidas adotadas para tratamento de falsos positivos. E, testes de alta sensibilidade resultam em maior número de falsos negativos comparando-se a um teste de baixa sensibilidade. Então vamos analisar esse problema que caiu no Enem sobre estatística, análise de tabelas. Vamos analisar a tabela então. Condição real dos animais é o título da tabela. Nós temos 4 colunas. A primeira coluna é resultado do teste, onde temos positivo, negativo e total. Temos a segunda coluna de infectados, que registram 45 positivos, 5 negativos e o total de 50. A terceira coluna de não infectados, onde registra 38 positivos, 912 negativos e 950 como total. E a quarta e última, que é a total, onde tem 83 positivos, 917 negativos, somando um total de 1.000 animais que participaram da pesquisa. Essa tabela é de fonte primária do Manual Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal, PNCBET, Brasília, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 2006, adaptado para o Enem. Então, depois que a gente entendeu o que é falso positivo e falso negativo, vamos analisar as alternativas. A letra A diz assim: a especificidade aponta o número de 5 falsos positivos. Se a gente for analisar a tabela, são 5 falsos negativos que estão infectados. Então, vejam lá, coluna do infectado, 45 positivos, 5 falsos negativos, e o total vai dar 50. Então a letra A está errada, porque ele diz que são 5 falsos positivos. Seriam 5 falsos negativos. Letra B. O teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria 90 como positivos. Vamos analisar. Então, positivo, nós temos 45. Total dos infectados, nós temos 50. Bom, vamos fazer uma relação aqui de proporção. Nós temos então que classificar como 100 indivíduos infectados. Então, se eu dobrar aqui, eu tenho que dobrar em cima. 45 vezes 2, 90. 50 vezes 2, 100. Então, a cada 100 indivíduos infectados, 90 serão positivos. A alternativa correta é a letra B. Vamos ver a letra C. O teste classificaria 96 como positivos em cada 100 indivíduos não infectados. A gente acabou de fazer a conta, viu que na verdade são 90, 96. Então a letra C está errada. Ações de profilaxia são medidas adotadas para o tratamento de falsos positivos. Pessoal, profilaxia são as ações que a gente toma para que não fique infectado. Não tem nada a ver com o problema, mas no caso da Covid, você tem que lavar a mão, passar álcool, você está tendo ações de profilaxia para que você não fique infectado. Então não é falso positivo, seria pegar a infecção. A letra E diz assim: testes de alta sensibilidade resultam em maior número de falsos negativos comparando a um teste de baixa sensibilidade. Na verdade, os testes de alta sensibilidade resultam em maior número de casos positivos ou inconclusivos, não de falsos negativos. Então a alternativa E também está errada. Então concluímos que a resposta correta será então a letra
B. O teste a cada 100 indivíduos infectados classifica-se 90 como sendo positivos. Análise e interpretação gráfica. Caiu no Enem no ano de 2007. O gráfico obtido a partir de dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a quanto? Então vamos resolver mais esse probleminha que caiu em um dos Enems. Esse probleminha ele é de estatística e é uma análise e interpretação gráfica. Nós tentamos reproduzir aqui o gráfico que está no enunciado e a gente percebe que o nome do gráfico está aqui na lateral. Então sempre vai ter o nome, ou na lateral, ou em cima. Pode até ser que algumas vezes apareça o nome embaixo, outra lateral. É muito raro, mas pode acontecer. Bom, então nós vimos que esse gráfico, ele tem aqui o ano e tem o número de espécies ameaçadas de extinção. Em 1983, nós tínhamos 239 espécies em extinção. E foi até 2007, quando atingiu o ápice de 461 espécies em extinção. Quando a gente percebe esse gráfico, ele é um gráfico bem linear. Tá vendo? Bem linear aqui. Então isso mostra para nós que isso é uma PA, uma progressão aritmética. Bom, o que nós precisamos descobrir então desse probleminha? Se mantida pelos próximos anos a tendência de crescimento mostrada no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a quanto? Bom, vamos calcular então? Bom, então como existe uma variação linear entre 1983 e 2007, nós vamos então calcular essa variação. Bom, essa variação, então, nós vamos calcular de 2007, que foi 461, menos a de 1983, que foi 239. Então, aqui está, então, essa variação. Eu vou chamar essa variação de delta, certo? Bom, fazendo a continha, eu tenho 461 menos 239. O não tira 9, pede emprestado, fica 11. O 6 emprestou, ficou 5. 11 tira 9, 2. 5 tira 3, 2. 4 tira 2, 2. Então a variação linear é 222. Tendo essa variação linear, eu consigo calcular então a razão. Como que eu vou descobrir a razão? Bom, quantos intervalos eu tenho? 1 intervalo, 2 intervalos, 3 intervalos, 4 intervalos, 5 intervalos, 6 intervalos. Eu sei que ali existe uma razão, porque ela é uma reta crescente. Então, a mesma variação que tem aqui é a mesma aqui, 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 aqui e aqui. Bom, essa constante é a minha razão, que é o mesmo número ali. Então, 222 dividido por 6. 222 dividido por 6. Vamos fazer a continha. Bom, 2, 1 divide 6, mais 22 divide. Qual o número que chega perto ou dá exato? 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 3, 18. Bom, diminuindo. 2 não tira, fica 12. E aqui emprestou, ficou 1. 12 tira 8. Eu vou andar quanto? 4. 1 menos 1, 0. Não precisa colocar o 0, coloco 2. 42 dividido por 6. Quanto que vai dar? Qual o número que eu multiplico por 6 que dá 42?
6 vezes 7, 42. Então, a minha razão é 37. Como que eu vou descobrir, então, a quantidade de animais propensos à extinção? Bom, de 2003 para 2007, eu pulei 4 anos. 2007 com mais 4, 2011. Então, em 2011 eu terei 461 mais 37, 8, 9, 4. 498. Então, eu terei 498 animais propensos à extinção em 2011. Então, letra C. Medidas de tendência central, média aritmética. Caiu no Enem no ano de 2013. As notas de um professor que participou de um processo seletivo em que a banca avaliadora era composta por 5 membros são apresentados no gráfico abaixo. Sabe-se que cada membro da banca atribuiu 2 notas ao professor, uma relativa aos conhecimentos específicos da área de atuação e outros conhecimentos pedagógicos, e que a média final do professor foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Utilizando um novo critério, essa banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior é... Então vamos resolver esse problema de média aritmética? Também caiu dos Enems anteriores. Mas antes da gente começar, a gente precisa então entender o gráfico. Então vamos prestar atenção na explicação do gráfico. Você tem que ter uma leitura, interpretar bem esse gráfico, correto? Então vamos analisar o gráfico. O título do gráfico, notas em pontos. Nós temos aqui 2 colunas, uma de conhecimentos específicos e a outra de conhecimentos pedagógicos. E eu tenho aqui o eixo dos avaliadores. Eu tenho o avaliador A, o B, o C, o D e o E. Bom, no geral, esse gráfico é chamado gráfico misto, porque ele tem 2 tipos de coluna ao mesmo tempo. E essas variáveis são variáveis qualitativas, uma de conhecimentos específicos e outra de conhecimentos pedagógicos. Vocês observam que em cima de cada um dessas colunas, nós temos os pontos que foram dados pelos avaliadores. Então, a soma de todos esses pontos, eu vou ter a média aritmética. Depois eu vou tirar as 2 maiores notas e vou somar novamente. Vou ter a outra média tirando os maiores pontos. E depois, então, eu vou finalizar o exercício. Bom, vamos então calcular a média aritmética. Eu já tirei o gráfico dali para a gente facilitar o nosso cálculo. O símbolo que a gente usa em matemática é x com tracinho em cima. Alguns colocam MA, média aritmética, mas o símbolo correto é o x com tracinho em cima. Bom, então vamos calcular a primeira média. Eu tenho então 18 mais 16 mais 17 mais 13 mais 14 mais 1 mais 19 mais 14, mais 16, mais 12. E eu vou dividir tudo isso pelo total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, somando todos esses números, eu vou obter um total de 140 dividido por 10, que vai dar 14. Agora eu vou calcular a segunda média de acordo com o critério que a banca adotou. Eu vou retirar a maior nota e a menor nota. Bom, analisando aqui, a maior nota é 19 e a menor nota é 1. Então, 19 mais 1 dá 20. Eu tinha 140. Eu tiro 20, porém agora eu não vou dividir mais por 10. Eu vou retirar as 2 notas, eu vou dividir por 8. Então vai ficar 120 dividido por 8. Quando eu divido 120 por 8, vai dar 15. Bom, então a variação da média
2 pela média 1 será 15 menos 14, que é igual a 1. Bom, então a alternativa é a letra B. Ela aumentará um ponto, porque de 14 foi para 15. Medidas de tendência central, média ponderada. Caiu no Enem no ano de 2018. Para ser aprovado num curso, um estudante precisa submeter-se a 3 provas parciais durante o período letivo e uma prova final com pesos 1, 1, 2 e 3, respectivamente, e obter média no mínimo igual a 7. Se o estudante obteve nas provas parciais as notas 5, 7 e 5, respectivamente, a nota mínima que necessita obter na prova final para ser aprovado é... Bom, a média ponderada ela é um pouquinho diferente da média aritmética. A média ponderada, eu vou ter as notas ou números multiplicados por pesos. E vou dividir tudo isso pela soma dos pesos. Então existe uma fórmula. Peso que multiplica os números, ou notas, ou pontos. Pode ser também valores. Então o peso multiplica-se cada valor e depois soma-se os pesos e divide o produto somados lá em cima pelo peso. Terei então a média ponderada. Vamos resolver mais esse probleminha que caiu no Enem sobre média ponderada. Bom, a média ponderada ela é um pouquinho diferente da média aritmética. Porque na média ponderada eu terei os pesos. Eu terei também os números, cujos pesos irão multiplicar. Bom, nesse problema eu tenho peso 1, 1, 2 e 3. Aí eu tenho as notas 5, 7 e 5. Como eu tenho 4 pesos, me falta uma nota. Correto? Bom, como é que eu vou descobrir então a média ponderada? Vai ser da seguinte forma. Média ponderada, eu poderia colocar o x contra s em cima também, não teria problema. Bom, no problema diz que é respectivamente. Então, a primeira nota multiplica-se com o primeiro peso, mais a segunda nota multiplica-se com o segundo peso, mais a terceira nota multiplica com o terceiro peso. E a última nota, eu vou chamar aqui só de x, multiplica com o terceiro peso. Tudo isso eu vou dividir pela soma dos pesos. Então, 1 mais 1 mais 2 mais 3. Parece difícil, né? Mas não é. Vou repetir. Então, respectivamente, a primeira nota multiplica-se pelo primeiro peso, a segunda nota se multiplica pelo segundo peso, a terceira nota pelo terceiro peso. Como eu não sei a última nota, eu sei o peso, vou multiplicar pelo terceiro peso. O problema também me diz que a média ponderada mínima tem que ser 7. Bom, então aqui eu vou substituir pelo número 7. Aqui eu vou resolver então da seguinte forma.
5 vezes 1, 5. 7 vezes 1, 7. 5 vezes 2, 10. Mais 3x. Sobre 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 1, 7. Bom, o 7 que está aqui dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Somando 5 mais 7, 12, mais 10, 22. Mais 3x. Agora o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 7 vezes 7, 49, que é igual a 22 mais 3x. Bom, eu vou pegar agora esse 22, que não tem x, e vou subtrair com 49. 49 menos 22 é igual a 3x. 49 menos 22, então eu vou ter 27, que é igual a 3x. O 3 que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. 27 dividido por 3, vai dar quanto? 9. Então a nota mínima que esse aluno precisa tirar ali no quarto bimestre para multiplicar com peso 3 e obter no final a média 7, tem que ser 9. Se ele não tirar um 9, ele não obtém a nota 7. Ele tem que tirar 9 ou 10. Menos de 9, ele não vai conseguir passar com a média 7, porque a média é ponderada. Medidas de tendência central, moda. Caiu no Enem no ano de 2016. Ao iniciar suas atividades, o assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas, ao 5º andar do edifício. Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Então nós temos uma tabela que mostra o número de pessoas que entram no elevador e que saem do elevador. No térreo, no primeiro andar, no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar, no 5º andar. Vamos calcular então a moda. Vamos resolver esse probleminha sobre moda que caiu nos Enems anteriores? Bom, aqui fala que um assessorista, ele registra o número de pessoas que entram e que saem do elevador. E nós queremos saber qual é a moda. Bom, a moda é aquela frequência que mais se repete, certo? Aquela frequência que mais se repete, ela vai ser a moda. Se tivermos 2 frequências que se repetem o mesmo tanto, será bimodal. Se tivermos 3 frequências que repetem o mesmo tanto, será trimodal. Se tivermos 4 frequências que se repetem o mesmo tanto, será tetramodal. E assim por diante. Então, tem que ter o mesmo número de frequências para ser bi, ou tetra, ou tri, ou penta, ou deca, não importa. Bom, vamos analisar então esse exercício? Nós vamos fazer o seguinte. Nós já produzimos aqui o quadro informativo que é dado no enunciado. Aquilo não é uma tabela, aquilo é um quadro informativo. Por que não é tabela? Porque tabela em estatística é diferente. Aqui eu só tenho informação, ó, número de pessoas que entram, que saem, e aqui nós vamos calcular durante o percurso. No térreo, primeiro, segundo, terceiro, quarto e 5º andar. Bom, então os que entram serão positivos, os que saem serão negativos. Bom, vamos começar então. 4 menos 0, 4. Esses 4 permanecem aqui, vão somar com aquele 4 e vão tirar desse 3. 8 menos 3, 5. Esses 5 estão aqui, vão somar mais 1 e tirar mais 1. Vão continuar o 5. 5 vem para cá, soma mais 2 e tira 2. Vão continuar o 5. O 5 soma mais 2 e tira o 0. Vão ficar 7. 7 soma mais 2, tira 6. Vão ficar 3. Bom, qual é a frequência que mais se repete então? Ó, aqui 5, aqui 5 e aqui 5. Então a moda, cujo símbolo é MO,
será 5. Das alternativas, então, a letra D. Medidas de tendência central mediana. Caiu no Enem no ano de 2012. O gráfico abaixo apresenta o comportamento do emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Assim, com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos no período é... Analisando o título, nós temos Brasil, comportamento do emprego formal no período de janeiro a outubro de 2010, CAGED. Então, nós temos um gráfico, eu tenho aqui os meses do ano, janeiro de 2010 a outubro de 2010. E nós temos ali também o comportamento do emprego, de 0 a 400. E nós temos, então, em janeiro, o total de emprego foi de 181.419, fevereiro, 209.425, março, 266.415, abril, 305.068, maio, 298.041, junho, 202.912, julho, 181.796, agosto, 299.415, setembro, 246.875 e outubro, 204.804. Bom, ele é um gráfico secundário disponível em www.mte.gov.br, acessado em 28 de fevereiro de 2012. Ele foi adaptado para o Enem. Então, para eu calcular a mediana, o símbolo é MD, eu vou ter que colocar os números em ordem crescente, do menor para o maior. Então, o menor número que eu tenho aqui é 181.419. 181.419. Não precisa somar, é só separá-los. O outro é 181.796. Depois deles eu tenho 209.415. Depois dele eu tenho antes dele eu terei 204.804. Depois 209.425. Depois 212.952. Depois 246.875. Observe que eu estou colocando em ordem crescente. Depois 266.415. Depois 298.41. Depois 299.415. Depois 305. E 60. Vamos ver se o total de números está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certinho. Bom, a mediana tem um detalhe. Como é que eu tenho um total de números pares, vão sobrar 2 números no meu eixo central. Quando for ímpar, vai sobrar um único número, quando você for fazendo os extremos. Quando for ímpar e sobrar aquele número, aquele já é mediana. Nesse caso aqui, eu vou ter que somar os 2 e dividir por 2 para calcular a mediana. Então, eu vou eliminando extremo por extremo. Ó. Não posso mudar a ordem do cálculo. Ó, extremo com extremo. Quem que sobrou? Esses 2 aqui. Então, a minha mediana será 212.952
mais 246.875. Como são dois números, eu vou somá-los e vou dividir por 2. Então, somando, eu terei 5 mais 2, 7. 7 mais 5, 12, vai 1. 8 mais 9, 17, com 1, 18, vai 1. 6 mais 2, 8, com mais 1, 9. 4 mais 1, 5. E 2 mais 2, 4. Então a soma vai dar 459.852, que ainda terei que dividir por 2. Bom, vou fazer a divisão aqui em cima. Bom, então vamos continuar o nosso cálculo. Eu peguei o resultado, transcrevi e apaguei o quadro para a gente fazer a conta. Vou pegar então 459.827 e dividir por 2. 459.827 dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Sobra resto 0, abaixo 5. 5 por 2 dá 2 de novo, que vai dar 4. Vai sobrar 1, abaixo 9. 19 por 2 vai dar 9, que vai dar 18. Que vai sobrar 1, abaixo 8. Vai dar 9 de novo, que vai dar 0. Que vai dar 0, baixo 2, que vai dar 1, baixo 7, que não tem divisão exata, mas dá 3. Vai sobrar então 1. Não tem problema essa sobra. Então, a mediana vai ser 229.913. Desvio padrão. Caiu no Enem no ano de 2016. O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas de esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular quanto aos pesos. As informações com base nas pesagens dos atletas estão no quadro abaixo. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles se enfrentariam na primeira luta. A primeira luta foi entre os atletas. Vamos resolver então esse problema sobre desvio padrão que caiu também nas provas de Enem anteriores? Primeira coisa que nós temos que entender é o que é um desvio padrão. Olha só, em estatística, desvio padrão é uma medida que expressa o grau de dispersão de um conjunto de dados. Ou seja, o desvio padrão indica o quanto um conjunto de dados é uniforme. Quanto mais próximo ele for de zero, o desvio padrão, mais homogêneo são os dados. Bom, nós temos então aqui um quadro que tem as informações sobre 4 atletas. Então eu tenho o atleta 1, que tem, na primeira pesagem, ficou com 78 quilos, na segunda 72, na terceira 76, a média dessas pesagens ficou 72, a mediana também ficou 72 e o desvio padrão 4,9. Bom, o segundo atleta, na primeira pesagem 83, na segunda pesagem 65, na terceira pesagem também 65, a média dele ficou 71 e a mediana 65. O desvio padrão, 8,49. O terceiro atleta, na primeira pesagem 75, na segunda 70, na terceira 65, a média 70, a mediana 70 e o desvio padrão 4,08. O quarto e último atleta, na primeira pesagem tinha 80 quilos, na segunda caiu para 77, na terceira caiu para 72. A média ficou 73, a mediana 77 e o padrão 7,87. Bom, olha só. Neste caso dos atletas, o que vai valer para a gente saber qual deles está apto a participar
da luta são os atletas que têm maior desvio padrão e aquele que tem menor desvio padrão. Esse é o padrão que a gente usa para poder elencar quais são os atletas aptos a participar das disputas. Bom, nesse caso, o que tem maior desvio padrão é o segundo atleta. E o que tem menor desvio padrão é o terceiro atleta. Então, respondendo de acordo com a pergunta, nós temos então o segundo e o terceiro. Letra C. Variância caiu no Enem no ano de 2012. O produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constando, entre outras informações, o desvio padrão nas produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 metros quadrados e o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância das produções em sacas de 60 kg por hectare, 10.000 metros quadrados. A variância das produções de talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado é... Então vamos resolver esse probleminha de variância, que também caiu nos Enems anteriores. Bom, aqui diz que um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística e mostra a área onde tem os talhões de plantação de café. O desvio padrão foi de 90 kg por talhão. O produtor deve apresentar informações sobre a produção e a variância das produções de 60 kg por hectare. Um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Bom, o problema já nos dá o desvio padrão. Eu preciso do desvio padrão para calcular a variância, que é de 90 kg por talhão. Bom, nós temos então agora que pegar, para calcular a variância, pegar o desvio padrão e dividir pela área, que é o talhão. Então, ó, 90 dividido, a área é 30.000 metros. Bom, posso simplificar aqui? Posso. Por quanto? Por 3. Fica 30 sobre 10.000. Olha, 10.000 eu já sei que equivale a 1 hectare. Então, eu tenho aqui 30 quilos por hectare. Eu tenho 30 quilos por 10.000 metros quadrados, 30 quilos por hectare. Bom, veja bem, ele fala que 60 quilos por hectare. As produções são de sacas de 60 quilos por hectare. 30 quilos é a metade, então 0,5, que é a metade, saca por hectare. Bom, só que ele quer esse valor de sacas elevado ao quadrado. Então, 0,5 saca por hectare, vou elevar ao quadrado. 0,5 ao quadrado é 0,5 vezes 0,5. 5 vezes 5, 25. Quantas casas eu tenho? 2. 0,25 saca por hectare. Bom, quantas alternativas eu tenho então? 0,25. A letra I.
Difícil? Não tanto, né? Exercícios, primeira semana, atividade 1. Diariamente os jornais anunciam que o crescimento do novo coronavírus é exponencial. Você sabe o que significa um crescimento exponencial? Atividade 2. Analise o gráfico 3 e complete os dados que faltam no quadro abaixo. Bom, então aqui eu tenho o gráfico. Você vai fazer a relação disso aqui e completar aqui, ó. Aqui alguns valores, datas já estão aqui, você tem que ler data também, ler, interpretar o gráfico e trazer os dados para cá. Atividade 3. Analise os gráficos 4 e 5 e preencha os campos relacionados ao número de confirmados, recuperados e mortes. E com base nesses dados, calcule a porcentagem do número de mortes em relação ao número de contaminados no quadro abaixo. Bom, então aqui você vai ver os dados do gráfico 4, do gráfico 5, são parecidos, mas não a mesma coisa, e vão completar esse quadro. Confirmados, recuperados, mortes, e calcular a porcentagem em relação ao número de mortes. Então, em relação ao número de mortes, qual é a porcentagem? É isso que ele quer. Em relação ao estado de Mato Grosso, medidas de isolamento social decretadas pelo governo do estado, bem como pelos municípios, logo após os primeiros registros, foram considerados primordiais no combate ao avanço da pandemia. No entanto, a situação atual tem levado a alguns questionamentos relativos aos procedimentos adotados por cada município no intuito de minimizar os estragos econômicos e, ao mesmo tempo, preservar a vida humana. Para esse módulo, ao apresentar os dados estatísticos da Covid-19, tanto o material de estudos, bem como as atividades propostas, tem a intencionalidade de contribuir com o estudante, para que este faça uma análise das informações e seja capaz de compreender e tomar as melhores decisões no seu papel social como cidadão. Finalizamos então a nossa aula, primeira aula da primeira semana. Então a gente vai fazer as tarefas, vocês têm as tarefas para fazerem, que estão disponibilizadas para vocês, vocês devem fazer, tirar foto e encaminhar para mim. Aquilo vai valer nota para vocês, tá certo? Então, não vamos deixar a peteca cair. A gente está aqui para ajudar vocês, você tem que se preparar para o Enem. Vamos tentar da melhor maneira possível ajudar vocês. Tá legal? Então a gente vai fazer a nossa parte, mas você tem que fazer a sua. Agora eu digo o seguinte, se você ficar copiando, ficar colando, você não vai aprender. Você tem que procurar fazer a aprendizagem acontecer em você. Não ficar colando, porque se você cola, você está mentindo para você mesmo. Aquela nota não é sua. Entendeu? Então você tem que procurar fazer o melhor para você mesmo. Ó, estatística cai em concurso, cai no Enem, estatística cai em vários assuntos. Então você tem que estar preparado, tá? Se você ficar se enganando, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, terminamos hoje a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer o melhor possível para vocês. Aproveitem. Então, vocês têm até na próxima aula para me entregar essa atividade. Você pode tirar foto da atividade e mandar para mim, ou você pode digitalizar e mandar pelo e-mail. Eu vou estar disponibilizando todos esses meios, tá? Lá, fisicamente, você não precisa entregar. Se você está fazendo a sua aula online, você vai entregar tudo virtual. Você não vai entregar nada físico. Físico é só para aquele colega que, infelizmente, não tem um computador, uma internet de qualidade para poder entregar o material. Tá legal? Então, tchau por hoje.